E agora vamos falar sobre economia. A Câmara dos Deputados aprovou na última sexta-feira o texto da reforma tributária. Agora a proposta ela vai ao Senado. Para a gente ainda não ficou muito claro, né? Para muita gente ainda não ficou muito claro qual o impacto dessa reforma para nós contribuintes. Quem vai ajudar a gente a entender o que deve mudar na prática e na nossa vida é o especialista em Direito Tributário Daniel Gonçalves. Ele vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa mudança. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Muito obrigado, é um prazer participar aqui com vocês. Então, doutor, primeiro, essa proposta ou essa ideia de ter uma reforma, fazer uma reforma tributária aqui no Brasil, ela já é antiga, né? Sim, é verdade. Já tem há um bom tempo, mais de 30 anos, que nós aguardamos ansiosamente essa reforma tributária. O que nós não esperávamos é que ela saísse assim tão rápida, né, da forma como foi colocada, mas eu tenho certeza que, tanto na área jurídica como na área econômica, não tem ninguém aqui no Brasil que não almeja essa reforma tributária. É algo importante para o Brasil, até nos acordos dele com a OCDE, para que ele racionalize e melhore o seu sistema tributário, que além de muito oneroso, ele também é muito burocrático e custa muito caro para as empresas. Por que, é algo que nós aguardarmos. Por que é tão importante, então, que a gente tenha essa mudança e como que essa reforma pode afetar a nossa vida, a vida de nós contribuintes? Olha, em primeiro lugar, ela é muito importante que o Brasil ele tem uma carga tributária muito alta. Isso qualquer cidadão sabe disso. Estudos entendem que entre 33% até 40% do PIB brasileiro é onerado com tributos. Mas, além disso, há estudos recentes que mostram que 1,6% do faturamento das empresas é utilizado com a burocracia tributária. Mas, nessa proposta de reforma, eles querem trazer um tributo mais atual, que é o Imposto sobre Valor Agregado, e a forma como foi colocada, de forma dual, para tributar mais a parte do consumo e desonerar outras áreas da tributação brasileira. Então, eles pensam em substituir alguns tributos, tributos federais e alguns impostos estaduais por estes novos tributos sobre valor agregado, que é algo necessário. O Brasil é um dos últimos países a adotar esse sistema que já é corrente no mundo, Imposto sobre Valor Agregado. Tá. E como que essa reforma ela pode afetar o custo de vida da população, de nós, cidadãos comuns? A gente deve ter redução de preço, estabilidade de preço, isso deve ser, a gente deve sentir esse impacto, como que deve ser isso para a nossa vida? Olha, a reforma, ela tem essa promessa, esse compromisso de descomplicar, mas é pouco provável que ela desonere a nossa tributação. A área de serviços ela está bastante preocupada com essa oneração. Hoje, um dos tributos que será substituído, isso a partir de 2026, tá? É o ISS, juntamente com o ICMS, que é estadual, o ISS municipal, o IPI federal e além de PIS e COFINS, que são contribuições federais. Hoje o ISS é na faixa de 2% a 5%, conforme a definição municipal, e ele vai passar por uma alíquota um pouco mais alta, consideravelmente mais alta, que é na faixa de 25%. Então, a partir da implementação dessa reforma tributária, a gente vai começar a sentir isso naquilo que nós consumimos. Tá? Uma coisa que a gente tem que compreender bem é que a Constituição, essa é uma PEC, como você bem colocou, ela não cria tributos, ela outorga poderes para a União, para os estados e para os municípios criar ou alterar estes tributos. Então, após essa implementação, por volta de 2026, isso vai começar a mudar, mas algo que nos preocupa é que há um tributo que é o chamado imposto seletivo, que logo após a aprovação da reforma tributária, ele começará a ser implementado. E ele pode ser implementado, inclusive, via medida provisória. Então, no consumo,
né, nós podemos ter certeza que vai ter alguma certa oneração. E outra questão que tem que ficar clara também é que a tributação sobre a renda não vai ser alterada agora. Então, nós aguardávamos também uma alteração tributária na tributação do imposto de renda. Isso não vai acontecer agora. Então, vai acontecer com esses 5 tributos que eu mencionei: IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, e uma ligeira alteração também na legislação do IPVA, do ITCMD estaduais e do ISS municipal. Tá certo. O senhor mencionou aí durante sua fala a questão do setor de serviços. Existem setores que serão mais impactados do que outros? Sim, nós ainda não temos a definição da legislação, porque, como eu disse, a Constituição ela outorga essa competência, então vai caber à legislação ordinária, a lei complementar também, conforme cada tributo, a definir quais serviços serão mais ou menos onerados. Há alguns que na reforma já têm esse compromisso de menos oneração. A parte de educação, por exemplo, de serviços médicos, isso já tem essa proposta de menos oneração. Mas há uma grande quantidade de exceções que foram inseridas, né, e provavelmente serão discutidas na proposta no Senado, que vão definir quais áreas de serviços que serão beneficiadas com essa desoneração. Mas a alíquota ordinária, a alíquota normal, ficará bem mais pesada. Certo. Só para a gente deixar claro, esse texto foi aprovado na sexta na Câmara dos Deputados, vai passar pelo Senado e, se tiver alguma alteração, volta para a Câmara, né? Sim, se tiver uma alteração substancial, que não seja apenas na redação, ela volta para discussão na Câmara. E como o Senado ele vai colocar naquele momento, né, na sua votação, especialmente o interesse dos estados, né, que é o plenário federalista, né, dos representantes dos estados, ele volta para a Câmara para aprovação. Então, ainda a gente tem essa indefinição, a gente tem essa fase de transição, que a princípio é de 2026 a 2033, depois um período maior para tratar sobre alguns benefícios de ICMS, que até 30 anos ou mais, e tem previsão até sobre a questão da Zona Franca de Manaus, que a sua permanência até 2078. É uma reforma que vai ficar nas manchetes aí por muito tempo. Com certeza, né? Agora, doutor, o senhor já falou que essa reforma, essa mudança na tributação aqui do nosso país é muito esperada, ela demorou para acontecer. Por quê? Porque é tão complicado propor e fazer valer uma proposta de mudança tributária num país como o nosso? Olha, o nosso sistema tributário, né, e eu mencionei isso no início, ele é bastante oneroso. E quando nós mexemos na arrecadação, seja da União, dos estados e dos municípios, isso preocupa bastante os governantes, aqueles que estão incumbidos de utilizar esses recursos. Então, esse consenso é sempre muito custoso, muito difícil. Nós passamos próximos de uma reforma aprovada em 2009, depois, com muita dificuldade, chegamos agora, e até para essa aprovação, nós vemos que foi necessária uma série de concessões aos deputados. Então, isso demanda muita discussão e demanda que estados e municípios, ou até mesmo a União, abra mão de recursos e de poderes. O que a gente viu nessa é uma concentração maior ainda do poder arrecadatório e do poder de gestão sobre esses tributos nas mãos da União. Então, houve essa aceitação da Câmara, e a dificuldade é essa, porque há uma dificuldade no consenso em abrir mão de receitas e abrir mão também da gestão sobre essas receitas. Certo. Para a gente entender esse assunto, é complexo. Por isso que a gente precisa falar com especialistas, a gente retoma esse assunto várias vezes. Quero saber se aquela pessoa que está acompanhando a gente tem uma lojinha pequena, tem um pequeno comércio, um microempresário, um microempreendedor individual. Essas pessoas também serão impactadas de alguma forma por essa reforma?
Sim, o microempreendedor, aquela pessoa que tem um pequeno comércio, normalmente ela é beneficiada, ela aderiu ao sistema tributário do Simples, né? Onde já há uma simplificação, já há uma reunião num único recolhimento de todos os tributos. Então, quando nós falamos de alterar a forma de cobrança do ICMS, do IPI, PIS e COFINS e ISS, certamente vai ter esse impacto. Mas nós não temos no texto constitucional a definição de alíquotas. Quem vai definir essas alíquotas é a lei complementar, também, né, vai ficar a cargo da Câmara e do Senado, e as leis ordinárias. Algumas serão estaduais, outras municipais, mas caberá a eles essa definição. E caberá a eles também a definição das exceções e das desonerações. Então, assim, nesse período de transição, nós teremos que ficar bastante atentos quanto a isso e com as alíquotas que serão definidas, tá? Porque na Constituição não há definição ainda da porcentagem, né, daquilo que vai ser cobrado sobre a base de cálculo. Nós só estamos definindo também a possibilidade de criar um novo sistema tributário com outros tributos e com novas competências para a União, para os estados e municípios. Aí sim, eles definirão, tá? Então, definirão quanto que vai ser cobrado de cada ente. A legislação tributária é uma questão que traz maior complexidade para ela, a grande quantidade de exceções que ela tem. Certo. E aí o que a gente vai verificar. Tá explicado, doutor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Vamos acompanhar e, claro, retomar esse assunto também, porque é um assunto importante, a gente precisa estar por dentro. Até a próxima, viu? Abraço. Até a próxima, muito obrigado.